Hoje eu estou pregando a quinta mensagem da série 7 Armas Poderosas do Crente. E vou falar sobre o poder da concordância. Nós temos mais 2 domingos. Domingo que vem e o outro domingo. A palavra de domingo que vem, gente, é uma palavra que tem muita revelação. É o poder da confissão. Essa é uma palavra que de todas as que eu preparei até agora, é a que mais me impactou. Então, você que está nos vendo, se você não assistiu às outras, procure no canal do YouTube, porque estão todas lá gravadas no meu canal, a série 7 Armas Poderosas do Crente. Gente, quantos de vocês têm alegria e felicidade de viver no século 21? Quantos de vocês se lembram do avanço que em poucos anos nós obtivemos na humanidade? Quantos se lembram do tempo que não havia celular? Vocês estão ficando velhos, hein? Quantos se lembram do tempo que não havia internet? Quantos se lembram do tempo que não havia automóvel? Ah, esses já morreram, né? Não, mas eu fiquei pensando nisso, né? Nós somos 7,8 bilhões de pessoas no mundo. E como a humanidade avançou no sentido de construir coisas extraordinárias. Hoje, através da internet, você pode ver cidades como Xangai, né, com aqueles arranha-céus, né, Kuala Lumpur, Nova York, as construções humanas. O homem cada vez mais desafiando limites. Hoje enviando foguetes, não só de astronautas, mas de tripulação de astronautas, mas também de seres humanos que estão indo para o espaço. O ser humano tem conquistado coisas extraordinárias. O ser humano aprendeu a lidar com a natureza, a controlar os elementos, o fogo, a água, não é? Com as corredeiras, com as cachoeiras, ele faz barragens e dali sai hidroelétricas, eletricidade. O ser humano vai cada vez mais dominando todas as coisas, progredindo, construindo. Mas ao mesmo tempo o ser humano, ele é capaz de criar armas de destruição em massa, é capaz de matar milhões de pessoas nas suas guerras. E a diferença entre construir ou destruir está na mesma medida da diferença entre o concordar e o discordar. Quando o homem concorda, quando as pessoas se unem, elas podem realizar coisas extraordinárias. Mas quando o coração delas é quebrado, quando há uma ruptura, tudo começa a ruir. O casamento, a família, a igreja, uma nação. E nós estamos vivendo nesse tempo em que estes contrastes se manifestam. Nós vivemos numa sociedade de pessoas que vivem dentro de bolhas e só convivem com pessoas iguais, de pensamentos iguais. E as pessoas estão cada vez mais perdendo a capacidade de conviver com os diferentes. E por causa disso, a humanidade também tem se tornado cada vez mais destrutiva. Hoje eu quero apresentar para vocês o poder da concordância em 3 diferentes esferas. Na esfera humana, a esfera física, a esfera emocional e na esfera espiritual. E vocês vão entender como é melhor você andar em concordância, você procurar sempre um ponto de contato, porque a grande maioria das diferenças, quando há um coração que tem uma intenção de buscar o ponto de concordância, a grande maioria das diferenças pode ser resolvida. Amém? Então é sobre isso que nós vamos falar hoje. O poder da concordância nessas 3 diferentes esferas. A primeira esfera, eu afirmo que a concordância nos potencializa na esfera do mundo físico.
Deuteronômio 32, versículo 30 diz assim: como poderia um só perseguir 1000 e 2 fazerem fugir 10.000, se a sua rocha lhos não vendera e o Senhor lhos não entregara? Bom, em primeiro lugar aqui, Deus está deixando claro que a vitória que Israel teria seria primariamente por causa dele. Deus aponta para o fato de que quando ele está presente, um é capaz de fazer 1000 fugirem e 2, 10.000. Então essa é a primeira verdade que a gente vê nesse texto. Mas há uma lição subjacente, eu diria um subtexto, que está aí, cujo objetivo principal não é esse, mas a gente pode aprender com ele. Porque o texto diz que um é capaz de no Senhor fazer fugir 1000. Mas 2 é capaz de fazer fugir 2.000? Não. 10.000. Então vejam como a Bíblia está nos mostrando que além do poder sobrenatural de Deus, existe o poder da concordância, da sinergia. Quando pessoas diferentes, com habilidades, com capacidades diferentes, se unem, o resultado dessa união é mais do que 1 mais 1. O resultado dessa união é exponencial. Você multiplica as consequências, amém? E eu quero dizer uma coisa para vocês. Nós, na nossa vida, nós passamos por muitas experiências e vivemos diversas encruzilhadas. E a gente cresce, e a gente é transformado na vida de 3 maneiras. Ou você subtrai coisas da sua vida, ou você adiciona, ou você troca. O subtrair e o adicionar você pode fazer sozinho. Por exemplo, eu estou começando pela, talvez 50ª vez, regime, né? Eu acho que é uma 50ª já. Já perdi 10 quilos e estou nessa guerra aí. Eu já estou careca de saber. Se eu quero perder peso, eu tenho que subtrair algumas coisas. O quê? Açúcar, gordura, carboidrato, pizza, chocolate, picanha. Infelizmente, quando eu chegar no céu, eu vou perguntar para Deus: que negócio é esse? Porque tudo que é bom engorda. Por que Deus não fala? Subtrai alface, toma posse. Mas a gente também tem que adicionar exercício físico, não é? Caminhadas, pedaladas. Fica de pé, Carlão. Olha o Carlão, olha o corpão dele, ó. Faz assim, ó. Quando ele era jovenzinho, ele fazia, agora ele está com vergonha. Isso tudo aí foram anos de treinamento, não foi? Então você tem que adicionar. Gente, eu comprei uns aparelhos de academia, estão lá em casa. Eu olho para eles e falo: amanhã eu começo. Aí chego amanhã, eu falo: amanhã eu começo. Não tem jeito. Se você quer alcançar alguma mudança, alguma melhoria na sua vida, você precisa subtrair algumas coisas, adicionar outras. Mas isso você pode fazer sozinho. Mas quando você troca com alguém, fica muito mais fácil. Por exemplo, quando eu faço regime, eu tenho netos, né? Então na minha casa sempre tem um docinho escondido. Sempre tem uma lata de leite condensado escondido, mas eu acho. Então eu falo para a Lília: Lília, não pode ter essas coisas em casa. Porque eu vou procurar, mas eu não posso encontrar. Quando ela me ajuda, quando ela se junta a mim nesse processo, quando ela entra no regime junto, quando ela fala: vamos caminhar? Vamos! Eu estou usando isso só de maneira engraçada, porém verdadeira,
para te dizer que para que você tenha uma vida bem-sucedida, você vai ter que subtrair coisas, adicionar outras, mas o grande segredo das conquistas em todos os níveis é você ter pessoas com as quais você possa trocar experiências, trocar conhecimento, trocar as suas mazelas, onde você pode, de alguma maneira, agregar valor à vida dela e ela a você. Então, quando a palavra de Deus está falando que um é capaz de, no poder de Deus, fazer mil fugir, né? Porque um é que faz, fugirem, 2 a 10 mil, significa que na concordância há potencialidade. Esse conceito já existe no meio corporativo. Você já ouviu falar a palavra sinergia? Sinergia, ergon, a palavra erguia vem de ergon. Ergon é trabalho. E o prefixo sim é o prefixo que significa conjunto de. Uma empresa onde departamentos todos trabalham de maneira sinergética, a empresa cresce muito mais do que uma outra em que cada um faz a sua parte. Então deixa eu dizer uma coisa para você. Na tua vida, se você quer ser uma pessoa que consiga vencer as lutas e as dificuldades, você precisa ter parceiros, você precisa ter amigos, você precisa, em todas as áreas de relacionamento, você precisa buscar a concordância e evitar a separação, evitar as rupturas. Porque toda vez que alguém rompe, perde. Um casamento que se rompe, perde dinheiro, perde energia, perde saúde, perde alegria, perde muitas coisas. Então as pessoas saem muito rapidamente dos relacionamentos que às vezes demorou uma vida inteira para construir. Por ímpeto, por ânsia, por falta de entendimento, e as pessoas abandonam aqueles com os quais no passado tiveram concordância. Eu gosto da palavra concordância, porque no latim, concordância vem de cordia, que é coração, e todo mundo sabe o que é, né? Junto de. Quando você tem concordância com alguém, não significa que você tem que pensar da mesma maneira em todas as coisas, mas você tem que ter um coração que está junto daquela pessoa, a despeito das diferenças. Então, marido e mulher muitas vezes discordam. Eu me lembro que quando eu me casei com a Lília, a gente era jovem, nós tínhamos backgrounds diferentes, tínhamos histórias diferentes, e a gente no primeiro ano, apesar de ser muito apaixonado, a gente brigava toda hora. De repente, ela mudou o coração, ela começou a agir diferente, eu até desconfiei, falei, o que está vendo? Deve ter alguma pegadinha aí, né? E quando eu perguntei a ela, ela disse, não, Deus falou comigo que eu tenho que estar em unidade com você. Então que comece em mim. Hoje, gente, a gente nem discorda mais. É uma coisa extraordinária. Outro dia, voltando para a questão de comida, né? Eu estou de regime. Aí eu fiz um pratinho de salada e um grelhadinho e comi. Aí ela falou, eu vou pedir uma pizza. Você se importa? Eu falei, não. Ela falou, mas vou pedir uma pequenininha, uma brotinho, 4 pedaços. Pode ser? Eu falei, pode, eu não vou comer. Aí eu vi ela pedindo, olha, me manda uma meia de atum, que eu detesto, e meia de 4 queijos, que eu adoro. Aí ela veio, chegou a pizza, eu falei, meu amor, acho que eu vou comer um pedaço. Aí eu peguei, adivinha qual? 4 queijos. Aí eu falei, não, tá bom, não vou comer a segunda não. Mas ela chegou para mim, ela teve uma atitude que eu fiquei assim, muito sensibilizado. Ela falou, amor, você não vai comer o segundo pedaço? Eu falei, não, por quê? Ela falou, então posso comer
o de 4 queijos, porque ela já tinha comido um de atum. Eu falei, não, pode comer, não vou comer. Mas aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei, eu já tinha jantado. Ela pediu uma pizza pequenininha. Ela pediu 2 sabores e ela ainda perguntou se eu queria comer o segundo pedaço mais gostoso. E ela estaria disposta a comer o ruim depois. Aí eu cheguei para ela, falei, Lilian, a pizza era tua. Desculpe, isso aqui é a pizza. Mas eu fiquei tão... desculpe, de novo. Eu fiquei tão sensibilizado. Tem alguém jogando alguma palavra contrária aqui. Eu fiquei tão sensibilizado, gente, porque eu pensei assim, que mulher é essa? Que me pergunta se eu vou querer comer o segundo pedaço da pizza dela. Estaria disposta a abrir mão para que eu pudesse comer. Eu falei, amor, eu não consigo entender isso. Por quê? Ela falou, meu amor, você trabalha tanto, você faz tanto pela gente. Para mim seria um prazer abrir mão daquela pizza. Sabe, gente, quando você concorda no coração, você aprende a abrir mão sem ter que lutar pela sua posição. Então, quando um casamento anda em concordância, quem pode contra ele? Quando uma família anda em concordância, quando amigos andam com o coração concordante, quem pode contra eles? A Bíblia diz, em todo tempo ama um amigo, mas na angústia nasce o irmão. Então eu quero dizer para vocês que nós que somos cristãos, vocês que estão recebendo essa palavra, tomem posse dela, entendam que vale mais a pena você lutar por uma unidade do que você permitir que Satanás venha para romper a sua relação. Porque o diabo sabe que ele não pode contra uma igreja unida. Ele precisa dividir a igreja. Então é muito importante que você compreenda o poder da unidade. Amém? Glória a Deus. Pode aplaudir o Senhor aí. É interessante porque a palavra de Deus, ela nos mostra que até o império das trevas sabe sobre o poder da concordância. Jesus disse, casa dividida não se estabelece. Satanás sabe que para ele vencer a igreja, ele só tem um jeito: dividindo a igreja. Ele sabe que só pode vencer a família se ele dividir a família, se ele separar os pais dos filhos, os maridos das mulheres. E ele vem de maneira sempre sorrateira, paulatina, vem devagarzinho, sugerindo, trazendo as suas dúvidas, os seus pensamentos contrários. Por quê? Porque ele sabe que ele não pode contra uma unidade, contra pessoas que concordam. Então o poder da concordância, ele é extraordinário no mundo físico. Isso vale para qualquer coisa. É melhor estudar para o vestibular junto com alguém do que sozinho, não é? É melhor você fazer exercício físico junto com alguém, pedalar junto, caminhar junto, é melhor. É melhor você sonhar em fazer projetos junto com outras pessoas. Quando eu vejo a igreja, né, essa juventude se juntando para fazer uma conferência, a conferência é o resultado, é o produto final do que eles fizeram. Mas o maior ganho não foi a conferência. O maior ganho foram as muitas horas de comunhão, de oração, de compartilhamento, as reuniões que eles fizeram. E queridos, eu quero que vocês entendam isso. Porque Satanás, ele tem se levantado para dividir a sua igreja, para que você tenha uma mentalidade individualista, maridos competindo com mulheres, irmãos com irmãos, quando na verdade, quando andam juntos, eles são muito mais poderosos.
Então o poder da concordância é muito grande no mundo físico. Mas ele é grande também na esfera emocional. Há um texto de Eclesiastes, capítulo 4, versos 10 e 11, que diz assim: porque se caírem, ele começa dizendo, é melhor serem dois do que um, né? Porque se caírem, um levanta o companheiro. Ai, porém, do que estiver só, pois caindo não haverá quem o levante. Também se dois dormirem juntos, eles se aquentarão, mas um só, como se aquentará? Então esse texto aqui, ele está apresentando alguns problemas que nós enfrentamos na vida. Se um cair, o outro levanta. Quem nunca passou por quedas? Quedas financeiras, quedas emocionais, quedas morais, quedas espirituais, pessoas que eram firmes na fé e agora não creem mais. Pessoas que já tiveram o primeiro amor, hoje não tem mais. Agora, a Bíblia diz que quando você passa por estas fases difíceis da vida, se você tiver alguém ao seu lado, você vence aquela dificuldade. Porque quando um cair, o seu companheiro o levanta. A palavra companheiro vem do latim, né? Companes. Aquela pessoa com quem você almoça, com quem você janta, com quem você toma café. Fala de alguém próximo, de um chegado. É aquela pessoa que não olha para você só como um super-homem. Ela conhece as suas mazelas, as suas dificuldades. E na hora da dificuldade, é ela que está ali para te levantar. Tem muita gente que anda com você quando você está no sucesso. Mas quando vem a dificuldade, as pessoas vão embora. Mas o verdadeiro companheiro, o amigo de verdade, ele vai estar com você na hora difícil. Então, aqui fala também, né, do aconchego, da segurança, né, que a gente tem quando é casado. Quando eu era jovem, eu tinha muito calor. E às vezes a Lilian vinha com o pezinho gelado em mim. E ela enfiava o pé dela no meio das minhas pernas. E às vezes no verão eu achava uma delícia, mas no inverno, irmãos, eu arrepiava. Eu falava, não, meu amor. Ela falava, eu não consigo esquentar se eu não tocar em você. Eu falei, então tá bom. A gente ia viajar, não podia ligar o ar-condicionado do carro. Por quê? Porque ela sentia frio, aquele calor, e a gente não podia ligar. Aí eu brincava com ela, vou me vingar. Porque um dia eu vou ficar velho, e quando eu ficar velho eu vou ter frio, você vai ter calor. E não deu outro. Às vezes ela liga o ar e eu falo, não, está frio aqui. Ela fala, você tem certeza que você não vai deixar eu passar meus calores? Pode ligar, vai. Mas é maravilhoso, né? Quando você tem alguém que pode aquentar o seu corpo, aquentar a sua alma, aquentar o seu espírito. Como é bom viver um relacionamento de marido e mulher, onde você ama aquela pessoa e sabe que ela te ama com todos os seus defeitos. Então quero dizer para você, querido, quem tem amigos é mais feliz. Quem vive junto, vive melhor. Sabia disso? Você sabe que foi feita uma pesquisa que as mulheres italianas vivem muito mais porque elas estão sempre em voltas dos seus netos. Os netos trazem alegria, trazem vida. Meu sogro está com 88 anos, gente. Quando chegam os bisnetinhos dele lá na casa dele, eles ficam com os olhos brilhando. Aquilo é uma vida, porque o ego, porque o emocional está sendo fortalecido. Agora, tem gente que fica brigando por bobagem, fica brigando por política, pede amizade por política. Gente, o ano que vem é ano de eleição. Você tem que exercer sim a sua cidadania, mas não perca um amigo porque ele pensa diferente de você, porque ele está do outro lado do espectro político, porque é muito melhor serem dois do que um. Amém, igreja? O poder da concordância é algo extraordinário. E a igreja foi chamada para pregar a unidade. Pode aplaudir. A palavra
concordar, no grego, é sinfonia. O que é uma sinfonia? Alguém pode me dizer? São vários instrumentos diferentes tocando a mesma peça, dentro da mesma harmonia. Eles são iguais? Não. Cada um tem o seu timbre, cada um tem a sua maneira de produzir som, cada um faz a sua parte. Nem sempre eles tocam juntos todo o tempo, mas quando eles combinam tudo, fica muito lindo. Olha lá, está o Heitor. O Heitor é um exímio violinista. Ele sabe disso, ele tem que tocar a parte dele, porque aquela parte dele vai contribuir no todo. É isso que é a concordância que Deus espera, gente. Romanos 12 diz assim: se possível, quando depender de vós, tende paz com todos os homens. A paz, gente, é um substantivo, é uma essência que é decorrente de um coração concordante. Agora, Paulo diz, se possível, né? Porque, obviamente, tem pessoas que não querem concordar com você, elas querem brigar com você. Mas a Bíblia diz, se possível, tende paz com todos os homens. Por quê? Porque a paz, ela interfere não só no mundo físico, no mundo espiritual, mas também no mundo emocional. Olha o que diz Filipenses 4:7. E a paz de Deus, que excede todo o entendimento, guardará o vosso coração, espírito, e a vossa mente em Cristo Jesus. Você já viu uma pessoa que saiu de uma discussão acirrada, sai de lá dizendo, estou com uma paz no coração. Aleluia. Glória a Deus, que alegria. Você sai dali, você quer matar o outro. Você sai dali, você fica com aquele ressentimento. Eu vou me vingar, eu vou dar o troco. E o seu cérebro, que é a sede da sua mente, da sua alma, secretando aqueles hormônios tóxicos, ruins, adrenalina, sobe o seu batimento cardíaco. Você sabe que pessoas que estão numa explosão de ira têm mais de 50 vezes chance de ter um infarto do que alguém que está em paz, do que alguém que recebe um abraço. Você sabe que quando você abraça alguém, o teu corpo libera um hormônio chamado endorfina. Endorfina é a morfina de dentro. Quando você ama, quando você elogia, quando você sorri, quando você adora, o corpo humano explode em hormônios do bem. Mas quando você odeia, quando você se ressente, quando você rompe, é a adrenalina que secreta. As suas glândulas adrenais liberam aquela adrenalina para que você esteja pronto para lutar, para se defender até matar. É muito melhor concordar. É muito melhor ter o coração concordante. Não significa que você tem que dizer sim para tudo, mas como você pode expor a sua ideia? Você pode fazê-lo de maneira amorosa, pacífica, e aquilo, sem dúvida alguma, vai melhorar o ambiente que você vive, a sua alma, e há um poder extraordinário na concordância também na nossa alma. Mas em último lugar, eu quero falar para vocês sobre a concordância nos potencializa na esfera espiritual. O mundo espiritual também se prostra diante da concordância. Há um segredo muito importante: a concordância espiritual é a mais poderosa de todas. E a concordância, ela é tão poderosa no mundo espiritual porque ela tem poder até para realizar o mal. Lá em Gênesis capítulo 11, versículo 5-7, houve um homem chamado Nimrod, que foi o primeiro grande líder do mundo. E Deus tinha dado uma ordem para que o povo se espalhasse, né, e dominasse o mundo, toda a terra. Nimrod foi o primeiro líder que quis criar um império mundial na Torre de Babel. As pessoas todas se reuniram em torno desta cidade
Babilônia, e ali construir uma torre, e ele queria ser o primeiro grande líder mundial. E olha o que a Bíblia fala, gente, lá em Gênesis 11, 5, 7. Aqui é uma conversa do Pai com o Filho e com o Espírito Santo. Vejam, então desceu o Senhor para ver a cidade e a torre que os filhos dos homens edificavam. E o Senhor disse: eis que o povo é um, eles estão em unidade, e todos têm a mesma linguagem, estão falando a mesma coisa. Isto é apenas o começo. Agora não haverá restrição para tudo que intentam fazer. Olha o que Deus está dizendo, hein? Nós não temos nada a ver com isso, mas eles estão engajados numa visão, num projeto, eles estão falando a mesma língua, eles estão concordando com a mesma coisa. Não haverá restrição. Qual o resultado disso, irmãos? É derrota, é fracasso, é economia sendo abalada. Isso vai falar, a culpa é de quem? É da esquerda, é da direita? Não, a culpa é de todos. Marcos 3, 25 diz assim: se uma casa estiver dividida contra si mesmo, tal casa não pode subsistir. Então, marido e mulher, Deus não quer que vocês estejam divididos em nada. Isso é tão sério, gente, que a Bíblia diz que quando o marido briga com a mulher briga com o marido, as orações são interrompidas. Ou seja, você vai orar a Deus, Deus vai falar: não ouço. Primeiro acerta entre vocês aí. Entre irmãos isso é muito sério também. A Bíblia diz que se você for levar a sua oferta no altar, vai primeiro acertar com o teu irmão. Porque quando você permite que Satanás quebre a unidade, Satanás ganhou autoridade e poder. Então só tem um jeito de você ter de volta o acesso direto a Deus: é o arrependimento. Lute para que você tenha concordância em coração, com a sua esposa, com seus amigos, com a sua família, em nome de Jesus. A concordância também tem poder de resiliência no mundo espiritual. Aquele texto de Eclesiastes 4:12 fala: se alguém quiser prevalecer contra um, os dois lhe resistirão, mas o cordão de 3 dobras não se rebenta com facilidade. Ele usa ali, obviamente, uma metáfora daquelas cordas que tinham 3 cordas, e elas realmente, as cordas de navio, precisavam ser muito fortes. Mas ele usa, primeiro ele fala de 2, depois ele fala de 3. Aqui o contexto é de marido e mulher, porque eles estão se aquentando na cama. Mas tem uma terceira dobra, e essa dobra é o Senhor. Por isso, quando a gente faz um casamento, nós os crentes, a gente convida o Senhor para vir, para ser a terceira pessoa daquela unidade. Porque quando isso acontece, não se quebrará. Pode abalar, mas não vai romper. Amém? Então, tem poder de resiliência para suportar as pressões, as lutas, as dificuldades. Mas o terceiro aspecto que eu quero falar aqui do poder da concordância é a concordância no nome de Jesus. E a concordância no nome de Jesus tem poder ilimitado. Diga assim: a concordância entre 2 pessoas pode muita coisa, mas quando 2 pessoas concordam com Jesus, o poder é ilimitado. Eu vou ler para vocês Mateus 18-20. Quem está falando é Jesus, tá? Em verdade também vos digo, se 2 dentre vós sobre a terra concordarem a respeito de qualquer coisa que porventura pedirem, ser-lhes-á concedida por meu Pai que está nos céus. Porque onde 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali estou no meio deles. Eu quero levá-los a uma reflexão deste texto, fazendo algumas perguntas aqui. Vamos supor que eu e o pastor Zé Luiz vamos fazer uma oração e vamos falar: Zé Luiz, a partir de agora, todo ano,
nós vamos comprar uma Ferrari nova. Vocês acham que a gente vai conseguir? Quantos acham que sim? Quantos acham que não? Quantos que não têm certeza? A grande maioria. Onde é que está o erro aí? Onde é que está o erro aí, gente? A Bíblia não está dizendo que eu posso concordar com qualquer coisa e o Senhor vai me dar? Ah, pastor Rubem está dando um segredo aqui. Jesus disse o seguinte, que vai ser realizado o nosso pedido quando nós estivermos reunidos em nome de Jesus. Mas eu vou explicar para vocês o que esse nome de Jesus significa. Isso não é um nome mágico que nem você fala, abre-te Sésamo, e abriu aquela porta. Não é isso. O nome de Jesus é como você ter uma procuração que você dá para alguém. Olha, eu quero vender um imóvel, eu não vou poder estar lá no dia da assinatura, então eu constituo alguém, a pessoa que vai assinar no meu lugar, e eu dou faço uma procuração com propósito específico para ele assinar no meu lugar, na venda daquele imóvel. Sim ou não? A assinatura dele vale? O negócio é realizado? Mas se aquele camarada com aquela procuração sair de lá e quiser vender um outro imóvel, ele vai conseguir? Por que não? Porque eu não quero vender outro imóvel. O imóvel é meu. Ele pode ir com aquela procuração, mas ele não vai conseguir. O nome de Jesus é isso. Jesus tem propósitos aqui na terra. Jesus tem uma vontade aqui na terra. E o testamento dele está tudo na Bíblia. Se você estiver aqui realizando algo em nome dele, segundo a vontade dele, querido, você vai conseguir qualquer coisa, porque aquela vontade dele já foi decretada. Agora, se você quiser pedir algo que não é a vontade dele, você não vai receber a autoridade dele. E, portanto, quando você pedir, Deus vai falar não. Então, entenda bem, o que a Bíblia está dizendo? Que a igreja de Cristo, Jesus, antes de subir, ele disse para os discípulos, toda autoridade me foi constituída nos céus e na terra. Eu mando nessa bagaça aqui. Agora, vocês são aqueles que vão em meu nome, com a minha procuração, para fazer a minha vontade. Então o que você tem que saber, meu querido, é saber qual que é a vontade dele. Porque a hora que você viu que está escrita lá, você tem que concordar com ele, e com alguém mais ainda vai ficar mais poderoso isso, e aquela oração vai abrir os céus. Não importa se tem demônio, pode aplaudir. Tomando a metáfora da sinfonia, Jesus é o maestro. A vontade dele está escrita na partitura. Cada instrumento sabe a hora que tem que entrar e como tocar. Agora, você pode ser o violinista que está lá. E chega na hora de você tocar a sua parte, você fala, não concordo, eu não vou tocar. Sabe, tem muita gente fazendo isso com Deus. A Bíblia é muito clara, queridos, que apesar de Cristo ter toda a autoridade nos céus e na terra, que nós aqui temos que concordar com o que ele falou. Porque se nós não concordarmos, a promessa e o decreto dele não se cumprirá. Se eu dou a minha procuração para alguém ir lá assinar no meu nome, e ele não vai, a venda não vai ser feita. Há um texto da Bíblia lá de Coríntios, 2 Coríntios 1:20, que diz assim. Eu quero que você leia comigo, projeta ali, por favor. Porque quantas são as promessas de Deus? Vamos ler juntos? Porque quantas são as promessas de Deus, tantas tem nele o sim,
porquanto também por ele é o amém, para a glória de Deus, por nosso intermédio. Olha o que a Bíblia está dizendo. Quantas são as promessas de Deus? Diga assim, todas. Todas as promessas dele. Tem nele o quê? O sim. E por ele também é o amém. Assim seja. Para quê? Para a glória de Deus. Como se concretiza? Por nosso intermédio. Você acha que Deus quer restaurar o teu casamento? Quer ou não quer? Ele pode fazer ou não pode? Mas quem tem que concordar com isso? É você. Tem gente que fala, mas meu marido é assim. Ah, mas a minha esposa é assim. Queridos, se você concordar com algo que Deus falou sim, não existe a possibilidade dele dizer não. É óbvio que na prática nem todo mundo chega a isso, mas crentes maduros deveriam. Por quê? Porque pessoas que não conhecem essas verdades são desculpadas. Mas aquelas que conhecem, desistem fácil demais. Eu não quero aqui assumir só essa questão de casamento. Querido, isso vale para uma enfermidade sua. Você crê que Jesus levou sobre si as suas enfermidades? Sim ou não? Só que muitas vezes é difícil para a gente concordar. A gente prefere ouvir o diagnóstico do médico que diz, não, vai morrer. Ah, está com câncer, não tem cura. Queridos, a vontade de Deus é soberana. Mas você que conhece a palavra de Deus, você deveria orar por cura até Deus te curar ou Ele te levar. Porque se Deus precisar da minha concordância, Ele vai ter. Então eu quero dizer uma coisa para você. Nós precisamos ser mais crentes na palavra de Deus. A palavra de Deus é a mesma palavra que criou os céus e a terra. Nada escapa às suas mãos. Tudo que Ele prometeu tem nele o sim e por ele o amém. Mas para que isso aconteça e Deus seja glorificado, nós precisamos estar juntos. E é por isso que Jesus disse para os discípulos, vocês vão estar com a minha procuração nesse mundo. Tratem de conhecer os propósitos que eu tenho nesse mundo de estabelecer o meu reino. E concordem entre vocês. Porque quando vocês concordarem a respeito de qualquer coisa que eu tenha prometido, eu vou fazer nos céus. Se vocês ligarem, amarrarem, amarrará lá. Se vocês liberarem, será liberado lá. Mas tem que ser uma concordância com o propósito de Deus. Você só tem procuração. Diga assim, eu só tenho procuração para cumprir a vontade de Deus. Querido, a Bíblia é clara. Pedi e não recebeis, porque pedis mal, para o vosso próprio deleite. Tem muita gente querendo ser o que não vai. Tem muita gente que chega, um dia um camarada chegou para mim e falou assim, pastor, Deus falou comigo que eu vou ser um cantor. Falei, é mesmo? Ele falou, quero cantar, vou cantar para multidões. Falei, então canta um trechinho. Ele cantou 2 compassos. Eu falei, não foi Deus que te falou, não. De duas uma, ou Ele vai te dar uma outra voz e um outro ouvido, ou você está enganado. Você tem que descobrir o propósito de Deus para a sua vida. Porque o propósito de Deus para a sua vida é a coisa mais importante. Como disse Mark Twain, o grande escritor americano, são 2 dias, os dias mais importantes da tua vida. O primeiro é o dia que você nasceu. O segundo é o dia que você descobriu o porquê. Quando você descobre a razão, quando você anda no propósito, você vai com a procuração do nome de Jesus para realizar o seu chamado e o seu propósito. E para isso, Deus vai colocar pessoas na sua vida. Satanás também vai colocar pessoas para te afastar do propósito de Deus. Mas Deus vai colocar pessoas para concordarem com o chamado que Deus tem na tua vida. Amém, igreja? Então entendam, precisamos concordar com aquilo que Deus promete.
Eu confesso para vocês, eu não gosto de ser hipócrita. Pastor, você sempre crê em tudo que está escrito? Não. Mas o erro está em mim, não está em Deus. Quando eu estou com dificuldade de crer, sabe o que eu falo para Deus? Deus, eu sei que a tua palavra é verdade, mas eu não estou conseguindo crer. Mas eu jamais vou olhar para aquilo que está na Bíblia e dizer, não é bem assim. Jamais eu vou dar essa arma para o diabo. Eu não vou concordar com o diabo que diz, não é bem assim não. Deus diz que no dia que você comer você vai morrer, não é bem assim. Eu jamais vou concordar com o que o diabo diz. Eu posso até dizer, Senhor, eu não estou conseguindo. Senhor, eu não estou conseguindo crer. Mas seja eu mentiroso, os meus sentimentos mentirosos, e a tua palavra seja verdadeira. Amém, igreja? Sabe, irmão, em Atos 4, 21, no início da igreja, a igreja estava explodindo, Deus operando os milagres, e os apóstolos foram presos. E a igreja foi orar. E o texto diz assim, Atos 4, 31, tendo eles orado, tremeu o lugar onde estavam reunidos. Todos ficaram cheios do Espírito Santo e com intrepidez anunciavam a palavra de Deus. Lá no versículo 24 diz assim, ouvindo isto, que eles estavam presos, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram, tu soberano Senhor, que fizeste o céu e a terra, o mar e tudo o que neles há. A igreja orou unânime e estremeceu. Houve um terremoto, Deus manifestou o seu poder. Olha, gente, essa coisa de concordar com Deus é tão tremendo, que na Bíblia tem até a história de um camarada que concordou contra a sua vontade. Quantos aqui já ouviram falar de Jonas? Jonas falou para ele, Deus falou para ele, Jonas, você vai para Nínive. Porque tem um povo lá, se você não pregar, eles vão para o inferno. Só que Nínive era a capital mais tirânica que existia naquele tempo. Ele foi para o lado oposto. Ele pegou um navio para Tarsis, na Espanha. Lugar oposto para onde ele deveria ir. Quando Deus quer uma coisa, diga assim, quando Deus quer uma coisa, Ele vai fazer. Você concordando ou não. E aí Deus mandou uma tempestade, e o navio ia afundar, e aqueles camaradas de lá, eles tinham superstição, né? Eles achavam que realmente tinha algum Deus que estava lá, começaram a jogar as coisas fora, e nada da tempestade passar. Aí eles descobriram Jonas lá no porão dormindo. Aí eles perguntaram, por acaso foi você que está trazendo essa maldição? Ele falou, foi. O que eles fizeram com ele? Pum. Foi para o mar, foi engolido por um peixe, e o peixe por 3 dias ficou com ele no ventre, e jogou ele na praia, na direção de Nínive. Capiche? Ele foi, mas ele deve ter ido assim, vou pregar aquele sermão mais bem a boca. Não, pensando melhor, eu vou pregar aquele sermão tão duro, que ninguém vai se converter. E ele pregou a cidade de fora a fora, só detonando, só trazendo aquelas palavras, vocês vão tudo morrer, seus desgraçados. Cidade inteira se converteu. Aí ele ficou bravo, aí ele queria morrer. Deixa eu te contar uma coisa. Se Deus quiser te usar para uma coisa, Ele vai te usar com você querendo ou não, com você concordando ou não. Mas deixa eu dizer uma coisa, é muito melhor Deus usar a gente dizendo sim para Ele, a gente curtindo ver Deus nos usar. Amém, igreja? Então não perca o seu tempo fazendo aquilo que Deus não tem para você.
Concorde com Deus, mesmo quando você não quer isso para a tua vida. Porque no momento oportuno, Deus vai te explicar o porquê. E aquilo que aparentemente era tão ruim, vai ser transformado em algo extraordinário. O início da queda da humanidade aconteceu quando Satanás dividiu um marido e uma mulher. Satanás não chamou os dois e falou: vem cá que eu quero fazer uma conferência com vocês. Ele pegou um separado do outro. E quando Eva comeu daquele fruto, Adão teve que fazer uma escolha agora. Ou eu digo não e vou ficar rompido com ela, ou eu vou pagar para ver. Mas a restauração da igreja, a restauração desse mundo, vem pela concordância do Pai que envia o Filho para completar a obra para a qual Ele veio. Jesus nunca fez nada contra a vontade do Pai. E hoje o Espírito Santo foi enviado por Jesus para completar a obra que ainda faltava. A igreja, quando está junta, é imbatível. Uma família que está junta é imbatível. Então, em nome de Jesus, meu querido, use esta arma, a arma da concordância, e Deus vai te dar vitória em todas as batalhas, porque é uma promessa de Deus, que em Cristo Jesus nós somos mais do que vencedores. Amém? Eu quero orar com você, mas eu quero que você entenda a gravidade disso. Eu tenho certeza que não tem ninguém aqui, em sã consciência, que queira fazer a vontade do diabo. Eu tenho certeza que vocês todos, e vocês que me veem pela internet, querem fazer a vontade de Deus. Mas a vontade de Satanás é dividir a igreja. Jesus disse: nisso sereis conhecidos que sois meus discípulos, se vos amardes uns aos outros. O amor cobre multidão de transgressões. Quando você ama alguém, você não quer expor a vergonha daquela pessoa, você quer cobrir. Você quer que ela vença aquela área. Queridos, eu confesso para vocês que eu estava morrendo de vontade de comer aquela segunda pizza. Mas eu não quis comer, porque o meu coração estava muito mais desejoso que o meu amor comesse aquele pedaço daquela pizza. A vida nem sempre é concordância em tudo. Mas o que nós não podemos deixar o inimigo introduzir essa cultura do ódio, do ressentimento, da separação. Perdoe porque Jesus te perdoou primeiro. Lute para que aquilo que você conquistou permaneça. Porque lá na frente, aquilo que parece pior vai ser o melhor. Deus sabe que essa é a luta que nós temos nos nossos dias. Mas Ele já tem a provisão. Então põe a mão no seu coração. Eu queria que eu vou orar por você, não vou pedir para você repetir. Mas enquanto eu estiver orando por você, você fale com Deus. Senhor, eu quero pedir perdão, Senhor, pela tua igreja, por mim mesmo. Porque muitas vezes, Senhor, por motivos diversos, nós nos deixamos influenciar pelo inimigo. E abrimos a porta para que entre o ressentimento. Ó Deus, para que tenhamos justificativas para te desobedecer. Mas Senhor, eu te agradeço por tua provisão.
porque o Senhor ama o seu povo, e por isso o Senhor fala, e por isso o Senhor revela, e por isso o Senhor dá provisão para que o diabo seja envergonhado. Então hoje, Senhor, eu oro para que todos que estão aqui hoje, e aqueles que estão me vendo pela internet, que eles sejam, ó Deus, providos do teu Espírito, de revelação, de amor, de perdão, Pai, para que aquilo que está quebrado seja refeito, para que a ferida seja sarada, porque foi assim que o Senhor fez conosco. O Senhor recebeu de volta Pedro e deu a ele a maior das responsabilidades. Senhor, que a concordância do nosso coração não seja pela metade, que o nosso perdão não seja pela metade, que seja completo, que seja pleno, que restitua todas as coisas. Obrigado, Senhor, porque essa é a certeza que temos. Mesmo sendo pecadores, nós temos acesso à tua presença. Mas nós precisamos da tua ajuda, Espírito Santo, porque por nós mesmos nós não somos capazes. Por isso nós depositamos aqui até sentimentos que são contrários à nossa vontade, porque nós preferimos, ó Deus, concordar contigo até quando não temos vontade, do que andar fora da tua vontade. Senhor, eu peço que o Senhor dê amigos para aqueles que estão solitários. Eu peço que o Senhor restaure os relacionamentos de marido e mulher, de pais e filhos. Ó Deus, eu te peço, Senhor, que haja unidade, Senhor, porque a igreja, quando ora unânime, o céu estremece e o chão estremece. Eu te agradeço, Senhor, porque hoje o Senhor está operando obras lindas aqui, mudando destinos. E que a graça do Senhor Jesus e o amor do nosso Pai Celeste e as consolações do Espírito Santo sejam com todo o teu povo, todos os dias, até o fim. Amém. Deus abençoe, queridos.